as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Glória a Deus. Que o seu coração nesta noite se encha de alegria. Amém? Nós servimos um Deus grande e poderoso. O mesmo Deus que sustenta o universo é aquele que sustenta a sua vida, é aquele que sustenta o seu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor. E somos gratos, Jesus, por estar aqui na tua casa, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo grande amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, pelo seu cuidado, Senhor Jesus, sobre nós. Senhor, nós queremos te exaltar nesta noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós declaramos, Pai, que tu és bem-vindo aqui, que o Senhor tem liberdade. Sonda, Senhor Jesus, o coração de cada um que entrar por estas portas, e que nenhum, Senhor, venha sair da mesma maneira que chegou. Alegra os nossos corações, renova a nossa fé, o nosso vigor, e que possamos, Jesus, ter grandes experiências contigo, Pai. Em nome de Jesus, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Toma a direção deste culto, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. A ti, Senhor, nessa noite, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós te louvamos, Pai, e declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é grande em poder, grande em misericórdia, grande em fidelidade, Pai, sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e somos gratos, Jesus, por estar aqui, por ter, Senhor Jesus, a liberdade de levantar as nossas mãos em adoração, de poder, Senhor Jesus, ouvir a tua voz e receber do Senhor uma direção para as nossas vidas nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é para nós. O Senhor é grande, Pai, e nós te louvamos por essa grandeza, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Aleluia, Ele já está presente aqui. Oh,
possa tocar o seu coração, Jesus. Nós te amamos, Senhor, e amamos a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha, porque perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, oh, me prostro, oh, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, oh, te adoro, Pai, e declaramos, Senhor, que o nosso coração é teu, que a nossa adoração é exclusiva do Senhor. Aleluia.
louvamos, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, la 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 maia canta la macita la maias. Oh, la 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 maia canta la macita la maia canta la macita la maias. Oh, la 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 maias. Oh, Deus de glória, Senhor. Engrandecemos a Ti, Senhor, não só com os louvores, Senhor, por estarmos na Tua presença, Senhor. Te glorificamos, bendecemos o Seu santo nome, porque o Senhor se encontra aqui em espírito e verdade. E com certeza, Senhor, a nossa adoração é para Ti, Senhor. O Senhor é aquele que tem nos guardado, nos guiado. Alabahanderebaia canta, alabacita da Maria. Oh, Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha abençoar a cada um de nós, Senhor, e aqueles que ainda estão para chegar, Pai, para que nós possamos, Senhor, em mais esse 5º dia de muralha, Senhor, ele possa ser derrubado em nome do Senhor Jesus, pela nossa fé, Senhor, de estarmos na Tua presença, te glorificando o Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Oh, la 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 baia canta. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, né? Hoje nós estamos no nosso 5º dia da campanha, né? Derrubando as muralhas. E eu gostaria de deixar um versículo para você, que está aqui na palavra do Senhor, no livro de Marcos, no capítulo 11. É o versículo do 22 a seguir, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então hoje nós estamos aqui para poder cumprir mais um dia, né, na presença do Senhor, nesse 5º dia. Então, se você tem fé, que você, ao rodear, né, além de participar da adoração ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, guardar em teu coração, porque o louvor é uma preparação para você poder ouvir a palavra do Senhor e guardá-la, né? Então, é como o louvor está preparando uma terra ali, e para ser plantada, né? Ali a semente da palavra do Senhor. Então ali você ouvindo, né? E você tendo a fé, muralhas cairão em nome do Senhor Jesus. Então tenha fé que você não está perdendo tempo aqui hoje, mas você está para mais uma muralha ser derrubada em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar? Aleluia, Jesus. Nós vamos assim ser um pouquinho mais rápidos, né? Os irmãos já sabem todos os dias de culto, mas nós temos um aviso importante para você, que a cantata do Natal vai ser no dia 14, que é o 2º domingo do mês, e a gente normalmente tem a nossa Santa Ceia, né? Então, por esse motivo da cantata ser dia 14, né? Então, a nossa Santa Ceia foi antecipada para o dia 7, tá bom? Então, o 1º domingo do mês, não deixe de vir participar da Santa Ceia do Senhor, trazer o quilo, tá bom? Porque você vai estar ajudando o seu próximo, que muitas vezes está precisando de uma cesta básica. Então, não esqueça de trazer o seu quilo, tá bom? No dia 7. E eu gostaria de falar para todos os irmãos da melhor idade, já que eu tenho a oportunidade aqui hoje, de convidá-los a estar aqui no dia 6, no 1º sábado então, do mês de dezembro, que é o sábado que antecede a Santa Ceia, para participarmos de um café, tá bom? Em comunhão de final de ano, tá bom? Então, nós vamos fazer uma comunhão, né? Aqui, um café da manhã às 9 horas, tá bom? Eu já estou mandando no grupo, né? Mas
reforçando aí, para quem muitas vezes não olha o grupo, ou não está no grupo da melhor idade, que é a partir dos 60 anos, né? Então, você aí é um convidado especial para estar aqui no próximo dia 6, às 9 horas da manhã, e participar conosco de um café maravilhoso, em nome de Jesus, tá bom? E, né, crendo que esses são os avisos da casa do Senhor, nós já vamos passar para os dízimos e ofertas, tá bom? E eu gostaria de passar para vocês uma palavra muito conhecida, mas que vale a pena repetir, né? Porque muitas vezes a gente precisa ser lembrado pelo Senhor várias vezes, e assim nós recebermos a bênção vinda do Senhor Jesus. Lá em Malaquias 3:10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, né? E ali o Senhor, ele continua falando conosco, né? Mas o importante é a gente aprender que o Senhor, ele quer que nós devolvamos para ele, né? Que a gente devolve para ele ali os 10% dos que nós recebemos, né? E nós temos que aprender a usufruir apenas dos 90% do que nós ganhamos, né? Então, a gente... Por quê? Muitas vezes, você deixa de trazer os dízimos seu, porque você esquece e gastou até acima dos 100% do que você ganha, né? Então, o que o Senhor quer que você aprenda a cuidar daquilo que Ele dá em suas mãos. Assim como você cuida da sua casa, né? Muitas vezes uma janela ali precisa ser trocada, você vai e troca aquela janela, né? Para ficar mais bonitinha a tua casa. Você pinta a sua casa uma vez por ano, né? Aqui no Riacho tem que fazer sempre isso, né? Porque sempre alguns lugares mofa. Então, o que acontece? Você tem que cuidar a mesma coisa da casa do Senhor. E esses 10% que o Senhor pede, não é para que fique guardado, mas sim para que seja usado, para que essas portas possam permanecer abertas, né? E outras pessoas que vêm depois de você possam usufruir da mesma bênção que você tem usufruído todos os dias que vem na casa do Senhor. Desde o momento que você veio, né? Até quando o Senhor prepara para você estar aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, né? O Senhor não precisa do seu dinheiro, mas a obra dele precisa, né? E ela não cai do céu, não. Ela vai sair daquilo que ele pediu para você, que é desses 10%, né? Então, tudo que você puder fazer na casa, na obra do Senhor, como, por exemplo, né? Muitas vezes eu dou o meu tempo para ajudar na cantina, né? A gente... estar na obra do Senhor, nós ficamos ali na cantina. A pastora Gabriela vem, né, aqui à tarde, às vezes 4 horas da tarde, ela já está aqui fazendo salgado, a pastora Gabriela, para ser vendida ali. Então, ela está doando o tempo dela. É fora os 10% que ela traz na casa do Senhor, né? É o tempo dela. Então, o que o Senhor quer é que você ajude na obra dele. Além de você ser abençoado, ele repreender o devorador da sua vida, né, na parte financeira,
né? E não faltar o pão de cada dia para você, Ele te abençoa muito mais com saúde, bênção para a sua família e tudo mais. Eu glorifico ao Senhor, né? Já contei aqui para vocês que eu ganhei uma viagem linda, maravilhosa, num cruzeiro. Já participei, foi uma bênção. Glória a Deus, né? Estou esperando poder ir mais vezes, né? Quem me proporcionou? O Senhor Jesus. Por quê? A nossa fidelidade é primeiro lugar, né? Então, mesmo que você esteja endividado, dê primeiro o seu dízimo. Aí depois o Senhor te abençoa e você paga todas as dívidas em nome do Senhor Jesus. Elas são todas quitadas. E eu creio que depois vem a abundância, né? E você pode fazer outras coisas que você necessita na presença do Senhor, né? Então traga a sua oferta, que a sua oferta é voluntária, né? Mas o dízimo não, é a obediência. Ele pede, é uma ordenança dele, tá bom? Vamos orar? Pega com alegria a sua oferta, tá bom? E o seu dízimo também, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de podermos, Senhor, consagrar a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas para a honra e a glória de Ti. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor, a cada ofertante dizimista, aquele que ainda não oferta, aquele que ainda não dizima, que o Senhor venha tocar com a sua unção do Seu Santo Espírito, Senhor. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Ti. Quem nos convence a dizimar e ofertar é o Espírito Santo de Ti, Senhor. Então, que o Senhor venha cuidar e abençoar a todos da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, né, irmão? Por isso nós estamos aqui. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, dado graça, força, para a gente pelejar, né, queridos? Nesse dia poderíamos estar lá no sofá, no quentinho, mas nós decidimos estar aqui na casa do Senhor nessa campanha, né? Decisão. A nossa vida é feita por decisões, né? E ou decisões, né, sábias ou não. Então, que o Espírito Santo nos guie sempre em tomar decisões sábias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Feche teu olho, vamos fazer uma oração. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, né, através da palavra dEle. Eu vou ser breve, né? Como não é um culto oficial, então nós vamos ser breve. Em nome de Jesus. Né? Coloca a tua vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Oh, aleluia.
Coloca essa muralha que você tem colocado nesses dias diante de Deus. Fala, Senhor, eu creio que o Senhor pode derrubar essa muralha. Oh, aleluia, nós te louvamos, meu Deus, nós te glorificamos, Pai, nesse momento, Pai, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida, Pai, nada passa despercebido aos teus olhos, nada, Senhor, do teu braço, meu Deus, em nome de Jesus, ainda que às vezes nossa mente parece e pensa que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está contemplando, que o Senhor não está trabalhando. Senhor, nos perdoa, Pai, Senhor, por esses pensamentos, porque o Senhor está vendo sim, o Senhor está contemplando sim, o Senhor está trabalhando sim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, e nós cremos, Pai, que muralhas vão romper, que muralhas vão jogar por terra, Senhor, em nome de Jesus, através dessa campanha, Pai, eu coloco a minha vida diante do teu altar, diante da tua presença, que eu possa ser um canal usado pelas tuas mãos, que o teu Espírito possa fluir, Senhor, em nome de Jesus, através da minha vida, Senhor, assim como o Senhor falou comigo, Pai, e a tua palavra não volta vazia, Pai, mas ela propôs aquilo, Pai, que ela é lançada sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, dar fruto, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, meu querido, em nome de Jesus, podeis assentar, amém, glória a Deus. Esses dias nós recebemos tanto de Deus, né? Cada palavra abençoada, palavra de direção, e é isso. A palavra de Deus nos dirige, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos mostra o caminho, ela nos liberta e ela nos transforma, a palavra de Deus. Amém? E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, né, para trazer nessa segunda-feira, em relação às muralhas, em relação a tudo que Josué passou, tudo que Moisés, né, porque tudo começou com Moisés, né, de um chamado que Deus chamou ele para poder libertar o povo do Egito, e ali Deus se revelou a Moisés, né, um homem improvável, mas que Deus achou graça na vida de Moisés, para realmente ter aquele chamado na vida dele, ainda que ele se sentiu incapaz, ainda que ele se sentiu, né, no começo que Deus se revelou a ele, ele teve medo, ele recusou, mas o Senhor falou que era ele, né, que o Senhor ia dar as coordenadas para ele, que Deus ia capacitar ele, e é assim, irmão. Muitas vezes Deus manda a gente fazer algo e nós nos sentimos incapazes. Mas é bom mesmo a gente se sentir incapaz, porque quem capacita é Deus nas nossas vidas. Nós somos dependentes do Senhor, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer, que nós dependemos, a dependência total seja dEle, né, em nome de Jesus, porque tudo é para a glória dEle e tudo é para o louvor dEle. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, o que Josué tinha? Josué tinha um relacionamento com Deus, ele aprendeu a ter um relacionamento com Deus, ele aprendeu a ter intimidade com Deus, e ele aprendeu também a ter compromisso com Deus. Então, 3 características que Deus falou ao meu coração, que aquele homem tinha, que aprendeu com Deus e também com aquele que ele servia. Ele era auxiliar de Moisés. Ele observava Moisés, né, como Moisés se portava com Deus, né, e ali ele servia a Moisés, né, em tudo que ele ia fazer. E uma das coisas que eu coloquei aqui, né, a palavra relacionamento engloba intimidade, compromisso e amor consumado. Segundo a teoria triangular do amor, essa combinação é ideal de amor, inclui 3 componentes: paixão, intimidade e compromisso. Então, como é forte essa palavra relacionamento. Então, aqui fala de um amor consumado, e foi isso que Jesus fez por nós na cruz. O amor dele foi consumado, tudo ali naquela cruz. E ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai, por isso que ele obedeceu, né? E ele foi obediente até a morte de cruz, e tudo foi consumado.
E é isso que Deus espera de mim e de você. Relacionamento com Ele. Intimidade com Ele. Né? Um amor, uma paixão pela presença dEle. De se preocupar e se relacionar com Deus. Será que nós temos nos preocupado em se relacionar com Deus? Porque tudo começa, primeiramente, é o relacionamento com Deus. Eu e Deus. Né, eu buscar esse relacionamento dia após dia, né, em nome de Jesus, para mim ter uma vida realmente repleta da presença de Deus. E outra coisa que eu coloquei aqui também é paixão, atração física e fogo do relacionamento. Por isso que muitas vezes fala o fogo que arde dentro do meu coração por Deus. Então, é uma chama que precisa estar acesa de um relacionamento com Deus. Né? E aqui a intimidade, eu coloquei assim, conexão emocional, confiança, compreensão, compartilhamento de sentimentos. Então, é uma conexão emocional. Então, eu preciso ter essa conexão com Deus. Eu preciso ter uma conexão de relacionamento com Deus, de confiança, amém? De compreensão e compartilhamento de sentimentos. Então, eu tenho que estar ligada com Deus, meus sentimentos têm que estar ligados com Deus. E compromisso é a decisão de se comprometer a longo prazo e a estabilidade que isso traz. Então, eu tenho um compromisso com Deus, um comprometimento com Deus a longo prazo. Não é uma coisa que eu vou quebrar, não. É a longo prazo que eu vou ter esse compromisso com Deus. Isso é muito importante. Quando a gente entende que nós temos um compromisso com Deus, irmão, aleluia. É uma coisa que é permanente. Né? Primeiramente, antes de você ter um compromisso com um homem, você tem um compromisso com Deus. E através desse compromisso que você tem com Deus, você vai ter um compromisso com o homem. Porque Deus nos ensina. E quando os três elementos estão presentes e equilibrados, o resultado é um amor consumado. Então, quando esses três componentes estão juntos, isso dá um equilíbrio, né, para a nossa vida. E eu coloquei aqui em Êxodo 24, a partir do 12, amém? Renan, que está ali, meu ajudador hoje, glória a Deus pela vida dele. E fala assim, então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e olhe e darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E ele disse às autoridades de Israel, espere-nos aqui, até que retornemos, e Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderão procurá-los. E quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte em Sinai. E durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. E aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. E Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Glória a Deus. Só até aqui mesmo. Então, aqui, quando a gente pode ver, quando Moisés subiu ao monte, ele levou quem? Josué, seu auxiliar. E a Bíblia fala que Moisés subiu ao monte. Né, subiu para cima, e Josué ficou no topo do monte, esperando. E ele ficou 40 dias, 40 noites ali. Ainda que ele não pôde subir com Moisés, mas ele estava como ali. Um guarda ali, esperando Moisés. Né? Eu acredito que se Moisés tivesse passado 1 mês, 2 meses, ele ia esperar lá, no mesmo lugar e que Moisés deixou ele estaria ali, pronto a receber de volta, né, Moisés. Né? Então, o que eu vejo isso?
que eu vejo nisso? Eu vejo que Josué, ele serviu com amor, com dedicação, Moisés, e ele observava as atitudes que Moisés tinha para com Deus. E uma das coisas, quando eu falei de relacionamento, Josué aprendeu que ele tinha que ter relacionamento com Deus, porque ele via que Moisés buscava isso, ele buscava se relacionar com Deus. Tanto é que ele subiu ao monte e ficou 40 dias, 40 noites, buscando, se relacionando, ouvindo a voz de Deus, ouvindo as instruções de Deus, né? Então, isso, ele observou muito bem em Moisés. Josué estava observando quais eram as atitudes de Moisés, né? E lá, eu coloquei, Josué subiu ao monte com Moisés. E quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, Josué atuou como auxiliar de Moisés naquela ocasião, acompanhando-o até a subida do monte. No entanto, Josué não permaneceu os 40 dias no topo, mas aguardou na parte inferior, quando Moisés entrou na nuvem para receber a instrução de Deus. Moisés partiu com seu auxiliar Josué, filho de Num, que foi o sucessor do profeta Moisés na Bíblia. Mas antes de assumir a missão, ele foi preparado por Deus e aprendeu muitas coisas importantes, principalmente observando como Moisés se relacionava com Deus. E Josué, ele serviu a Moisés por 45 anos. É anos, hein, irmão? 45 anos. Ele estava ali fiel, auxiliando, né, a Moisés e aprendendo, né, tudo que ele fazia diante de Deus, né? Porque Moisés foi um homem que realmente ele buscava a face de Deus, ele ouvia a voz de Deus, né? E uma das coisas que eu achei interessante, né, que era um homem temente, né? Temente, submisso, né? Submisso. Ele se submeteu, né, para servir às ordens de Moisés, né? E isso agradou o coração de Deus, né? Isso agradou muito o coração de Deus. Quando nós nos submetemos a alguma situação relacionado a Deus, isso agrada o coração de Deus. Quando nós aprendemos, como foi falado esses dias, né, que nós temos que ter um coração ensinável. Quando nós temos um coração ensinável, né, quando você deixa Deus, quando você deixa, né, situações te ensinar da parte de Deus, amados, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Porque quando eu não tenho um coração ensinável, não tem como Deus trabalhar na minha vida. E uma das coisas, né, eu vejo assim na igreja, né, quando você tem uma liderança também acima de você, e você aprende a observar coisas, situações com o seu líder, sabe? Você só tem a crescer, meu irmão. Porque Deus, Ele trabalha de várias formas, de várias maneiras, né? E é isso, né? A gente tem que ter um coração realmente aberto para a aprendizagem das coisas de Deus, né? E Josué tinha esse coração, Josué tinha, né, essa sede de aprender, né, em nome de Jesus, porque para você ser um líder, você tem que sentar primeiro, você tem que aprender primeiro, para depois você ser um líder. Porque Deus tem que forjar a tua vida, Deus tem que trabalhar na tua vida, né? Deus tem que realmente te pegar e falar, meu filho, não é dessa maneira, é dessa maneira. Né? E nós temos que ter esse coração, né, aberto para o trabalhar de Deus. Né? E aqui, aleluia, em Êxodo 33, 7, fala assim, Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a cerca de distância, ele a chamava de tenda do encontro. Aqui, Moisés montou uma tenda, e ali, toda vez que ele ia falar com Deus, ele entrava nessa tenda do encontro, tenda do relacionamento, tenda da busca a Deus. Né? Então, ele tinha um local específico que ele ia lá buscar Deus, que ele ia falar com Deus. Né? E fala aqui, ó, e quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda do encontro, fora do acampamento.
E sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, e observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém? Ele ficava ali. Josué ficava igual um guarda. E você pensa que Josué não observava tudo que Moisés fazia? Né? Toda a intimidade que ele tinha com Deus. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. Tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Né? Então, amados, o que eu falei aqui, uma das coisas que Josué aprendeu é ter intimidade. Uma das coisas que nós temos que buscar em Deus é intimidade com Ele. Amém? Porque aquele que busca intimidade com Deus, Deus se revela a Ele. Você fica sensível à voz do Espírito Santo. Você fica sensível, né, às direções, às diretrizes, né, que Deus nos dá quando nós temos intimidade com Deus. Né, como foi falado aqui, né, nós precisamos buscar essa intimidade. Né, nessa campanha foi falado, quando nós buscamos intimidade com Deus, às vezes você está indo por um caminho, Deus vai falar, não, meu servo, não é por aí não, é por aqui. Às vezes você quer falar alguma coisa, ele vai falar, fecha a sua boca, não é hora de você falar, é hora de você ouvir, é hora de você se calar. E quando você tiver que falar, ele vai falar com você, é hora de você abrir a boca e é hora de você falar. Porque às vezes, irmão, se a gente não vigiar, a gente se perde nas direções, nós queremos tomar nossas próprias decisões, nossas próprias direções, e quando nós temos intimidade com Deus, o Espírito Santo fala conosco. Ainda que nós pensamos que estamos certos, o Espírito Santo fala, não, você não está certo não, não vai por aí não. Não vai por aí, porque senão a consequência vai ser feia. Você vai colher algo que você não vai gostar. Mas isso, eu preciso buscar intimidade com Deus, como Moisés buscava. E como Moisés era amigo de Deus, e Deus se revelava a ele. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. E para derrubar as muralhas, irmão, nós precisamos, né, dessa intimidade, desse relacionamento com Deus. Amém? E Números 13, aleluia. Glória a Deus. Números 13, versículo 1. Eu acho que eu não anotei. O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E estes são os seus nomes, da tribo de Ruben. Samuá, filho de Zacur. Pode passar para frente, Renan, por favor, para a gente acelerar. Passa aí. O nome da cidade, pode deixar aí, obrigada. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar o território. Quanto Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para espiar a Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, e se a terra em que habitam é boa ou ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas.
E se o solo é fértil ou pobre, se existem ali árvores ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reope, na direção de Leb-Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sessai e Etamaí, descendentes de Anak. Ora, Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. E quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam um cacho pendurado em uma vara, e colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. E eles retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grande. Também vimos os anaquis. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jabuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. E os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. E vimos também os nefelins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhoto aos nossos olhos e aos deles. Só até aqui. Então, a gente pode ver aqui que Deus, Moisés, mandou o povo lá, as tribos, cada um da sua tribo, espiar a terra, e entre eles estava Josué também. E ali passaram 40 dias. Está vendo que Deus tem mistério em 40 dias? Deus tem mistério, irmão. Em 40 dias eles foram e voltaram. E uma das coisas, ali eles trouxeram o fruto da terra, porque eu acredito assim, irmãos. Se Deus não tivesse já dado a terra, eles não tinham nem conseguido trazer do fruto da terra. Ainda mais um cacho de uva enorme, que era 2 homens que tinham que trazer, de tão grande que era o fruto da terra. Então, o que acontece? Eles trouxeram esse fruto, como eu acredito que já foi uma prova de Deus para o Senhor, um sinal de Deus, falando: a terra é de vocês. Eu estou dando essa terra para vocês. Vocês vão conquistar essa terra. A vitória é de vocês. E quantas vezes Deus fala com a gente: a vitória é sua. Eu estou te dando isso na tua mão. E muitas vezes a gente duvida, muitas vezes a gente fica com medo, igual aquele povo de Israel ficou com medo. E se a gente ler mais para frente, eles começam a murmurar, eles começam a falar: por que, Deus? O Senhor tirou a gente daquela terra, do Egito, aonde que a gente comia cebola, que a gente fazia isso para morrer por esses gigantes, por esses homens que são poderosos. E começou uma murmuração, um burbulho. Por quê? Porque só Deus 2 creu, o restante foi o quê? Um relatório negativo. Então, como é que eu estou se comportando? Como é que você está se comportando? Quais são as palavras que têm saído da tua boca? É negativa ou positiva? É palavras de confiança a Deus,
declarando que Deus é poderoso, independente da situação que você está passando, ou você, não, Senhor, eu estou nessa situação e eu acho que Deus não está me vendo, eu acho que Deus não está trabalhando, eu acho que Deus não está no controle. Ah, Senhor, eu vou morrer. Eu vou morrer nessa situação. Essa situação vai me engolir, vai me devorar. Igual eles falaram que eles eram gafanhotos diante dos homens que tinham de grande estatura naquele lugar. Será que eu estou nessa posição? Será que eu enfrento a minha vida, os meus desafios diários dessa maneira, como gafanhoto? Ou será que eu tenho aquela confiança que Josué tinha, de tanta declaração que ele já declarou que a terra era deles, que eles iam conseguir, que Deus tinha dado a terra para eles? Então, isso daí é algo que Deus já estava trabalhando na vida de Josué, um homem de fé, um homem guerreiro, um homem de conquista, um homem que sabia que Deus era poderoso para entregar aquela terra para eles. Então Deus já estava forjando a vida de Josué, Deus já estava realmente capacitando a vida dele, para ele ser um guerreiro, um homem de fé, um homem determinado, né? Um homem que confiava em Deus. Aleluia, porque eu quero te dizer, irmão, nossa confiança não está em nós mesmos, nossa confiança está em Deus. É Deus, aleluia. Aquelas muralhas caíram porque a confiança deles estava em Deus. E é isso que nós temos que ter, a confiança em Deus. Eu não sei qual é a tua muralha. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus. Eu não sei qual o teu propósito, eu não sei qual o teu objetivo, mas eu sei que nós temos um Deus que derruba muralhas. Ele é poderoso para derrubar muralhas. Ele é poderoso, mas para isso eu tenho que recuar, para isso eu tenho que buscar ter relacionamento, para isso eu tenho que ter intimidade, para isso eu tenho que ter compromisso com Deus, né? Aleluia, glória a Deus, né? Eu gostaria que colocasse lá em Números 14, versículo 24, por favor. Aleluia, glória a Deus. E aqui fala: o meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes o herdarão. Tem uma parte também que fala, que eu não anotei aqui, que fala que Josué também, ele vai entrar na terra, e Deus fala que todos que são de 20 anos para cima, o Senhor ia, pela murmuração que eles murmuraram, não acreditaram que Deus ia dar a terra que mana leite e mel, o Senhor ia exterminar no Egito mesmo, no deserto, no deserto, ia exterminar eles não iam entrar na terra, pela murmuração deles, só ia entrar aqueles que tinha de 20 anos para baixo. Passou de 20 anos, irmão, já estava, porque murmuraram, né? A Bíblia fala, eu falei, Jesus, já pensou? Né, o Senhor falou isso para Moisés, não vai entrar, vai morrer no deserto mesmo, e pela murmuração não vai ser 40 dias, vai ser 40 anos que eles vão ficar na labuta. Então, amados, não murmure, nós temos que aprender a não murmurar. Murmuração atrasa a bênção, murmuração atrasa o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, aqui Deus está nos ensinando. Então, é melhor você, em vez de murmurar, vai orar, vai buscar relacionamento com Deus, vai buscar intimidade com Deus. Você vai falar, Senhor, eu estou com tanta vontade de murmurar por essa situação, mas eu vou orar, eu decidi a ter relacionamento com o Senhor, porque isso vai agradar a Deus. Quantas vezes Moisés se colocava de joelho pedindo perdão pelo povo, misericórdia, sabe? Porque o povo pisava na bola, e a gente não é diferente não, irmão. Se a gente não vigiar, a gente está pisando na bola direto, mas em nome de Jesus nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus, para Deus nos dar força e a gente aprender a ter relacionamento, intimidade e compromisso com Deus. Agora eu gostaria de estar lendo lá em Josué 1, aleluia. Josué 1. Uma das coisas, né, que eu aprendi com Deus, quando eu quero murmurar de uma situação que eu estou assim, falar, ai, Jesus, aí eu começo já a orar na mente, falei, Senhor, é isso, isso, isso. Você pode até pensar, não deixa sair na tua boca, que é pior. Saiu na boca, o inimigo já ouviu,
já um negócio outras pessoas ouvem, então, em nome de Jesus, e se torna uma contaminação. Então, a gente tem que vigiar. Pensou, já seja ligeiro. Já começa a falar com Deus, para Deus, sabe, ir trabalhando naquela situação. Aqui fala, né, Josué, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Já pensou Deus falar isso para nós? Ninguém vai resistir contra você. Oh, glória! Os dias da sua vida, como estivesse com Moisés, como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei e nem os abandonarei. Então, Deus nunca vai nos deixar. A gente que abandona Deus, mas Deus nunca nos deixa, né? O próximo, por favor. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Então, o Senhor está falando para mim hoje, seja forte, seja corajoso. Fala aí para o seu irmão. Fala aí para o seu irmão. Seja forte, seja corajoso. Em nome de Jesus. Você vai conduzir através da sua força, da tua coragem, você vai conduzir a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Para a terra que mana leite e mel. Em nome de Jesus, irmão. Então, Deus está falando isso para mim, seja forte. Está passando guerra, está passando luta, eu não sei na onde. É enfermidade, é financeiro, é familiar, é no relacionamento, eu não sei. Mas o Senhor está falando, seja forte e corajoso. Em nome de Jesus, que o Senhor vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Ele vai pegar pela tua mão e vai te conduzir. Deus estava falando isso para Josué. Eu vou te conduzir. Pode ficar tranquilo, não olha para as lutas, para as dificuldades, não olha para a muralha, não olha. Deus já sabia, irmão. Quando Deus fala com você, você não sabe a luta que você vai passar. Mas Deus já sabe, e Ele já te prepara. Porque aqui, Deus nem tinha falado das muralhas para Josué, mas Ele já estava falando, seja forte e corajoso. Porque Deus já sabia o que Ele ia enfrentar. Deus só estava dando uma ordem para ele. E às vezes Deus fala algo com a gente e a gente nem aí, parece ficar meio disperso, mas lá na frente você vai ver, e você vai entender que o processo que você vai passar, Deus já te avisou lá atrás, e parece que a gente se faz de mal entendido, ai, não entendi, ai, mas Deus já está falando, né? O próximo, por favor, próximo versículo, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer. Então, seja forte e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Então, crente, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para Jesus. Não pare no meio do caminho, não pare no meio do caminho. Continue andando na direção de Deus, em nome de Jesus. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. O Senhor está pedindo para a gente o quê? Meditar na lei dele, na palavra dele. Então, é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Medita nela. Enche a sua mente disso. Enche a sua mente da palavra de Deus, porque ela tem direção para as nossas vidas. Irmãos, eu tenho tanto testemunho para contar aqui, de quando eu estou passando por umas pelejas, eu vou para o meu quarto orar e peço para Deus falar aqui, e Ele responde. Eu não sei se vocês têm esse hábito
De quando você está passando uma peleja, vai lá, dobra o joelho, Senhor, fala na tua palavra. Às vezes Deus não fala na hora, aí você tem que buscar mais um pouco, orar mais um pouco. Quantas vezes Deus falou, não. Tantas vezes Deus falou, sabe, espera. Né? Eu estou no controle. Eu não estou no controle. A direção está errada. Quantas vezes Deus falou? Aqui, amados, a Bíblia fala que o povo dele parece por falta de conhecimento. Aqui um conhecimento é esse. Muitas vezes a gente tem preguiça espiritual de dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, fala na palavra. Na palavra, eu quero ouvir. Né? Teve uma experiência uma vez que ele ia fechar um negócio. Eu falei, você orou, querido? Não. Aí foi lá, então vamos orar. Vamos para o quarto orar. E ele abriu a palavra. Sabe o que Deus falou? O barro não se une com o ferro, não tem liga. Então eu falei, você entendeu, né, querido? Então é não. Deus está falando não. Então esquece. Ai, mas não sei. Esquece. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus fala não, não teme com Ele. Porque senão depois o negócio vai ficar complicado e a gente vai falar, ai Deus, e vai chorar nos pés do Senhor. Entendeu? E a gente vai procurar algo que Deus falou que não, e eu quero insistir, falar que sim. Então, em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos ter esse hábito de orar e pedir, Senhor, fala comigo na tua palavra. Porque, como ele falou aqui, esse livro medita dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E ele fará prosperar os seus caminhos. Esse aqui, ó, o que faz prosperar os seus caminhos, a palavra. A palavra. E às vezes parece que o negócio é tão bom, né? Parece que o negócio é bom. Oh, meu Deus, é tão bom aquilo lá. Ai, Senhor, mas ia ser tão bom. Mas Deus falou que não, então acabou. Com Deus. Aí, lá na frente Ele vai te mostrar, Ele vai te honrar. Em nome de Jesus. É isso. Em nome de Jesus. Né? O próximo 9, por favor. E não fui eu que ordenei a vocês, sejam forte e corajoso, não se apavore e nem desanime. Quando você receber o não de Deus, não se apavore e não desanime. Não. Continue andando, continue confiando em Deus. Em nome de Jesus, pois o Senhor é o seu Deus e estará com você por onde você andar. Então, o Senhor vai estar com você. E Ele vai estar onde você andar, Ele vai estar contigo, em nome de Jesus. E assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorra o acampamento, ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu, ele teve atitude. Né? Então, a gente tem que ouvir a voz de Deus e ter atitude. Né? Ir para a atitude, não só ouvir. Ele ouviu, obedeceu, teve atitude e Deus foi trabalhando. Em nome de Jesus. Né? E aqui, vou abrir aqui no Josué, né? 6. Já estou finalizando aqui. E Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados e façam isso durante 6 dias. E 7 sacerdotes levaram a cada uma trombeta de chifre de carneiro. E à frente da arca, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. E quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. E o muro da cidade cairá. E o povo atacará cada um do lugar onde estiver. E José, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E eles ordenaram ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. E quando José terminou de falar
ao povo, 7 sacerdotes que levaram as suas trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. E os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, de que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não dei o brado de guerra, não levante a voz e não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. E assim Josué fez a arca do Senhor dar uma só volta em torno da cidade. E depois o povo voltou para o acampamento, onde passaram a noite. E Josué levantou-se cedo na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas, e os homens armados iam à frente deles. E a retaguarda seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 7 dias repetiram aquela ação. E no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marchavam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. E no 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, e o Senhor entregou a cidade a vocês. Amém? Então a gente lê aqui, amados, que ele fez tudo conforme Deus o instruiu. Tudo conforme Deus falou a Josué. Josué seguiu à risca. Né? Então, a gente vê que a arca ia na frente. O que significa a arca? A presença de Deus. E eu quero te dizer, a presença de Deus já habita sobre a tua vida. Antes eles precisavam levar a arca. Hoje a presença de Deus está sobre a minha e a tua vida. Em nome de Jesus. Então, era algo assim, aos olhos humanos, impossível, loucura. As coisas de Deus é louca mesmo, é loucura. Né? Então, é algo impossível. E Deus operou no impossível. Josué podia ter questionado a Deus: mas por que vai fazer 7 vezes? Por que vai dar a volta 7 vezes? Por que isso? Por que aquilo? Ele poderia ter questionado, mas não, ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele teve atitude. E através disso ele teve vitória. Então, amados, quando Deus fala conosco, Ele tem falado, Ele tem ordenado, Ele tem lançado palavras deste altar. E se a gente aprender a receber e praticar, nós seremos bem-sucedidos. Nós seremos abençoados, nós teremos direção, nós aprenderemos a ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. E uma das coisas que eu falo sempre, a gente ouve a voz de Deus quando a gente está na luta, no dia a dia, que vem, né, a situações, né, dia a dia, nós temos que lembrar dessa palavra e colocar em prática. Falar: não, eu ouvi isso, então eu vou agir dessa maneira. Porque Deus, eu ouvi essa palavra e essa situação veio e eu vou colocar diante do Senhor. Amém? Podeis ficar em pé em nome de Jesus. Amém? Chamar o grupo de louvor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nesses dias têm sido dias abençoados de meditação da palavra. E nós precisamos, irmão, ouvir. E nós precisamos, né, ter atitude. Né, uma das coisas que sempre a gente faz: qual é a sua muralha? Você já escreveu? Eu convido você que está fazendo essa campanha para no último dia, que é quarta-feira, você trazer os seus pedidos, você vai colocar na sola do teu pé. E você vai marchar. Você viu que ele pediu 7 vezes. 7 dias, depois rodearam 7 vezes num dia, para depois eles gritar. 7 é um número profético. 7 é o número da perfeição de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que Deus, Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou. Então, amado, você não está por acaso aqui. Você está 7 dias buscando a Deus e colocando essa muralha diante de Deus. Aleluia.
e você teve um compromisso com Deus. Isso é compromisso. É começar e terminar, não parar na metade do caminho. Deus tem compromisso com aquele que vai até o final. Deus não chamou a gente para ficar no meio do caminho. Deus chamou a gente para ir até o final. A Bíblia fala que aquele que crê até o final e perseverar vai herdar a coroa da vida. É uma perseverança na nossa vida, é um caminhar na presença de Deus. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naquele que olha para trás, não. Você tem que continuar, irmão. Josué continuou mesmo com a morte de Moisés. Ele colocou em prática tudo que ele aprendeu com o auxiliar dele. Ele colocou em prática tudo que ele acompanhou Moisés e viu Moisés fazer. Só que além dele buscar intimidade, relacionamento, compromisso com Deus, ele era guerreiro, era um homem de guerra, era um homem de batalha, é um homem que foi em frente de guerras que Deus colocou para ele guerrear, para poder conquistar. Ele era um homem de conquista. Aleluia, aleluia. E eu te convido, irmão, se você realmente falar: Senhor, eu quero ser uma pessoa que conquista, aleluia, no teu nome, na tua presença, eu quero conquistar. Mas uma coisa, não esqueça que você precisa ter um relacionamento, intimidade, comprometimento com Deus. Amém? Eu te convido, você quer vir aqui selar essa palavra, fica na liberdade, que depois a gente vai marchar. Amém, queridos? Aleluia. A gente está no horário. Aleluia. Enquanto eles louvam, você fica na liberdade. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus poderoso. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Precisamos mais de ti, Senhor. Não me queimar, Glória a Deus. nas águas não vou afundar, Aleluia. pois estás comigo. Adore o Senhor, irmão. Não estou sozinho, Glória a Ele. eu estou guardado Aleluia. no esconderijo. Aleluia. Não estou sozinho, Tem dia que você não vai ter nem palavras para Deus. tu estás comigo. Mas se você colocar um louvor e começar a adorar Ele, Ele vai te dar força para você ter um relacionamento de intimidade com Ele. Aleluias. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso. O Senhor nunca perdeu batalha, meu Deus. Obrigada. Aleluia. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que
Vamos fazer a nossa fila para rodear. Glória a Deus. Amém? Vem aqui, Naldo, presbítero. Vem finalizar. Nós vamos rodear. Amém? Aqui, em silêncio. Porque na quarta-feira nós vamos dar o grito. Amém? Em nome de Jesus.